Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Tenho essa energia, então já se acostumem, tá? Espero que não se importem, mas essa é a minha energia, o que não é ruim, considerando que estão voltando ao almoço. Correto? Então, eu acabei de chegar, cheguei super correndo, o trânsito aqui tá bem bacana, né? 1h40, então assim, muita emoção, mas eu estou acostumada, porque uma pessoa que torce para o Atlético Mineiro, se não morreu do coração, não morre mais. Então, que bom que eu estou preparada, né, pessoal? Que coisa boa estar com vocês aqui. Sou a Jéssica Coelho, alguns me chamam de Jéssica Rabbit. Eu sei que fisicamente tem muito a ver, né? Muito parecido, para aqueles que conhecem a referência. Porque eu trabalho há muitos anos com empresas de fora, americanas. Então, meus amigos de Belo Horizonte me chamam de DBA gringa. E aí foi puxando uma coisa, foi puxando a outra, Jessica Rabbit. Então, fiquem à vontade para me chamar de Jessica Rabbit. Eu sei que eu estou bem parecida, inclusive o físico parece bastante. Então é isso, boa tarde para vocês, bem-vindos. Eu sei que voltar depois do almoço nem sempre é fácil, mas eu vou fazer com que seja o mais agradável possível, que vocês compartilhem comigo esse momento. Se tiverem dúvidas, estou totalmente à disposição. Se eu não souber responder, porque a gente não sabe tudo, né? A gente pode conversar depois, LinkedIn, a gente troca ideia para saber a resposta. Então, assim, eu sinto que eu não preciso estar pressionado aqui de ter que saber tudo. Vocês são legais, não é isso? Bacana demais. Então, eu vou falar um pouquinho de mim aqui, bem rapidinho, né? Dar aquela carteirada aí, para saber por que essa menina acha que sabe de banco de dados. Mas, assim, não se preocupem, é só mesmo para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu trabalho na Fanatics, é Fanatics, respeitem, tá? Não é Fanatics, Fanatics, eu gosto dessa pronúncia bem afetada assim. Enfim, essa empresa é uma empresa especializada em esportes americanos, sistemas de e-commerce, então, assim, um momento mais crítico para a gente, Super Bowl, por exemplo, né? Black Friday, a gente já está trabalhando, vai ter um evento da NFL, alguma coisa assim, vai ter um jogo, a gente trabalha várias semanas antes, para às vezes 20 minutos de venda pós-jogo, 1 hora pós-venda de jogo, né? Mas a gente trabalha meses e meses antes. Como vocês já devem saber, muitos de vocês já são da área de banco, sabem que, às vezes, se eles não lembram da gente, é porque deu certo. Então, eu prefiro não receber nenhuma ligação. Se eu não receber, é porque foi sucesso. Mas essa não é a única que eu trabalho. Coisa interessante é que eu trabalho também ajudando outras empresas e um outro cliente meu é bem diferente, um outro universo, que é de trabalhar com extração de óleo, de petróleo lá nos Estados Unidos. Que isso é um mercado, né? No Brasil não é tanto, mas lá fora é bem forte. Então, a minha empresa oferece serviços, softwares, contábeis e tudo mais, desde aquela empresa que extrai o óleo, que extrai o gás natural, até o cliente final, que é o posto de gasolina. Então, são dois estilos bem diferentes. Um tem muito Black Friday, um tem muito pico, o outro a gente não espera que vai estourar uma quantidade de gás aí no meio da madrugada, alguém vai te ligar. Então, é bem mais tranquilo, bem mais estável, mas tem muito sensor, coleta de muitas métricas para ver se o galão de óleo está estourando, está com a temperatura certa, já pode ser extraído. Então, são características diferentes que me oferecem desafios diferentes, mas, ao mesmo tempo, também o banco de dados ele reage de forma diferente. Então, eu vou trazer um case desta outra empresa, que é de óleo, porque tem muitos dados e eles utilizam o Postgre, tá bom? Já falei sobre mim, aqui está o meu LinkedIn. Eu tenho um podcast chamado Data Talks Brasil, com o Nilson Crepaldi, da AWS atualmente. Se tiver interesse em saber mais de dados, dá uma ajuda, né? A gente faz aquele trabalho de formiguinha. Já temos 7 episódios, já temos 600 seguidores. Isso mesmo, eu sou uma influencer. Eu acho que sou. Então, assistam lá, deixem os comentários, se tiverem dúvida, entrem em contato com a gente, é um prazer. Espero que gostem. Ficou bem profissional e é isso. Do que a gente vai falar hoje? Eu vou começar falando um pouco da história do particionamento, né? Ai, gente, eu não falei o tema, né? Eu não falei o tema da palestra lá no início. A gente vai falar de particionamento de tabelas massivas no Postgres, tá? Eu sei que particionamento é uma dor, não apenas no Postgres, mas em todos os bancos relacionais. A gente acaba precisando fazer muito isso. Mas, eu tenho muito mais vivência, eu tenho muito mais experiência nas partes, assim, em relacionais e outros bancos relacionais. O Postgres tem menos tempo. E esse projeto foi muito desafiador para mim. Eu falei, vamos compartilhar, né, o que significa, o meu processo de aprendizado que eu tive que fazer para entender como o Postgre faz particionamento. Porque apesar de particionamento ser muito comum em todos esses outros, a forma que ele é feito vai depender do banco, né?
Então, dessa maneira, eu consegui aprender muito e eu falei, vou compartilhar, porque talvez tem outras pessoas que possam aprender comigo. Então, eu vou falar um pouco da história, um pouco do what, why and how, como, o que, o porquê e como, para traduzir, né? Não sei, talvez tenha ficado muito complexo aqui. O case e dúvidas. Então, aí a gente vai tirar uns minutinhos no final para a gente falar de dúvidas. Mas se você tiver uma dúvida que você precisa falar no momento, pode levantar a mão, que se estiver no contexto da palestra, se a gente estiver no tempo legal, eu já respondo. Beleza? Mas se puderem esperar, o ideal é que a gente deixe para o final, porque a gente fica só nessa parte de troca de ideias e o conteúdo já vai ter sido passado. Beleza? Esse é o nosso combinado. Gente, crescimento de dados. Não precisa falar. Isso aqui eu acho que todo mundo que trabalha na área de dados já sabe disso. Inclusive, deixa eu conhecer vocês um pouquinho antes da gente seguir. Quem aqui já trabalha com dados? Imagino que a maioria. Quem aqui já é DBA? Quem aqui quer ser DBA? Ah, legal. Bem-vindo. Espero que goste. Enfim, então só para eu entender um pouquinho do conhecimento de vocês. A maioria aqui, imagino, já trabalham com Postgre ou estão conhecendo agora, estão vindo aqui para entender melhor. Então, respondendo a minha pergunta, que senão dá para levantar a mão, né? Já trabalham com Postgre? Bacana demais. Então, tem muita gente aí para saber se eu estou falando coisa certa, né? Vamos lá. Então, gente, a escala de dados, o crescimento é exponencial. Nunca se produziu tantos dados no mundo hoje. E o Postgre tem uma característica, ele é muito bom em trabalhar com esse tipo de dados ali, que nos seguem um padrão muito específico. Então, eu acho ele bem mais flexível. E foi uma descoberta para mim ver o quão flexível e poderoso ele pode ser. Porque, como eu disse, eu tenho muito mais experiência na suíte Microsoft, que serve muito bem a vários propósitos, mas eu percebi que eles tinham uma dificuldade. Por exemplo, nesse cliente que eu trabalho de bancos para os óleos, né, para o gás, para sensor, para posição geográfica, a gente sabe muito bem que ele não lida muito bem. E o Postgre lida muito bem. Então, por isso que o cliente escolheu mudar. E foi aí que foi a minha trajetória com o Postgre iniciada. E aí como administradora de banco, a gente precisa estar preparado para se reinventar, para mudar a estratégia com o carro andando, que nem sempre a gente consegue prever lá no princípio tudo o que pode acontecer com o dado. A gente tenta, mas a gente nem sempre consegue. Talvez aí com a inteligência artificial a gente consiga também essa ajuda para saber qual vai ser um crescimento esperado do banco e com isso estarmos mais preparados. Mas a princípio a gente tem que estar sempre monitorando o nosso ambiente para saber se estamos aptos, né, a esse crescimento. Bem rapidinho aqui, antigamente, pessoal, a primeira versão que houve particionamento no Postgre foi a versão 10. E lá ela chamava de inheritance, que é, como o nome diz, herdado. Lá a gente tinha muita coisa bacana, mas também tinha muito problema de manutenção. Por quê? Esta parte de pegar o seu dado, transferi-lo para a tabela correta, era feito via o seu código. Você tinha que gerenciar muito essa transferência dos dados para onde ele ia. Então, tinha muita codificação e era pouco abstrato. Então, como DBA, você precisava saber muito do internos mesmo do Postgre para quando particionasse, você soubesse onde guardar. Você que fazia o insert, você fazia o cálculo, tá? Se é de 2025, a partição 25 é essa, manda para cá. Se não é, manda para cá. Isso é muito além do escopo que um DBA deveria fazer. Ele deveria configurar e, com isso, o banco mesmo saber o que fazer. E foi isso que tudo mudou em 2011. Desculpa, no Postgre 11. Que ela virou declarativo. Então, começou como inherent, ainda existe, tá, pessoal? Muitos sistemas ainda funcionam com essa versão, porque estão utilizando Postgres mais antigos. Mas não é o ideal, porque, como eu disse, é muito complexo esse gerenciamento dos dados em si, que o declarativo ele facilita para você. Então, no declarativo, o nome já diz, eu declaro o que eu quero, declaro qual vai ser a chave, declaro qual tipo de particionamento eu quero ter e declaro os ranges. Se for range, por exemplo, eu declaro os ranges e ele faz o trabalho. Você insere, você faz update, você faz select e ele manda para aquela partição que faça sentido. Beleza? Tudo isso de forma bem abstrata. Então, você como DBA, você não precisa se preocupar em saber onde vai a informação. O banco já faz para você. Então, esse foi a grande revolução aí do Postgre 10, que foi em 2017. E, a partir de então, muitas melhorias foram feitas. Então, aqui vocês conseguem ver a sintaxe básica. Eu crio uma tabela, o nome da tabela, obviamente, as colunas, partition by. E aí eu coloco o tipo que eu quero, nesse caso foi range. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença deles e falo qual é a minha coluna que eu escolhi. Essas partições são criadas, então, dessa maneira. E aí, inicialmente, só se tinha suporte para range e list. E depois a gente adicionou o hash, que eu vou falar mais à frente. Então, aqui você fala o método, qual chave, e você coloca os limites, que são
A de 2024 a 2025 aqui, de 2023 a 22 aqui. Então, esses são os limites. Então, esses 3 aspectos é o que você informa para ele de forma declarativa. Por isso é que é chamado de parcionamento declarativo. Aí aqui eu coloquei só uma história mesmo, que em 2018, no Postgre 11, que veio o pruning, que eu vou falar lá na frente também o que é, mas é basicamente o seu plano de execução ser capaz de identificar qual partição tem o dado que você precisa e ir apenas nessas partições, ignorando as outras. Isso não era algo que vinha desde o início do particionamento em Postgre, isso foi colocado em 2018. Veja que não é algo tão antigo, mas que foi revolucionário. Porque se eu quero uma partição, para que você vai ler o que não tem em meus dados? Se você sabe qual partição que meu dado tá, por que você vai ler os outros? Mas só em 2018 que isso foi adicionado, que é chamado de pruning, particionamento, partition pruning, que é quando você vai direto ao ponto e ignora os demais. Em 2019, a gente coloca o hash, a gente cria a partição default, vou falar lá na frente o que é. Em 2020, a gente tem paralelismo para partições, o que não tinha antes. Quando você precisava paralelizar a sua consulta, porque ela é grande demais, difícil demais, complexa demais para ser feita apenas uma thread, particionamento não permitia. Então, se a sua tabela, se a sua consulta tocasse tabelas particionadas, o paralelismo não era escolhido como uma opção, não era suportado. Isso mudou em 2020. Em 2022, a gente começou a ter a questão de foreign keys, porque antes eu não podia ter foreign keys ligadas a uma tabela particionada. Então, se eu quisesse falar assim, uma constraint, por exemplo, isso aqui, esse ID está ligado ao ID de lá, mas a de lá está numa tabela particionada, ele dava erro. Beleza? Somente a partir de 2022 é que eu consegui fazer isso. E a parte de detach e attach. Vou falar lá na frente, mas é basicamente você dizer, a partir de agora essa partição não é mais dessa tabela. Com um único comando, milésimo de segundo, resolvido. Não tinha isso antes de 2022. Então foram grandes as evoluções aí nos últimos anos. Beleza, a minha pergunta para vocês é para todo mundo acordar depois do almoço. Quem aí já trabalha com particionamento? Só para saber meu público aqui. Coisa boa. Se tiverem dúvidas, comentários, algo a adicionar, fiquem à vontade, tá bom? Me ajudem aí. Pessoal, o que é um particionamento? O nome já diz. É você pegar algo grande e dividir em partes. Ora, né? Isso aí, pessoal. Então, elas continuam sendo tratadas pelo Postgre como uma coisa só. Mas, internamente, são divididas em partes menores fisicamente. Então, é como se fosse assim. Eu tenho a tabela de cliente. Ela não é particionada, beleza? Ela é fisicamente aquela tabela. De repente, eu particionei, lembrando que eu não particiono uma tabela já existente. Então, imagina que eu criei uma outra tabela cliente underline 2 e ela é particionada. O que o Postgre vai fazer? Ele vai criar uma tabela lógica chamada cliente 2. Ela existe para metadados, para informações e tudo mais. E fisicamente, eu vou dividir a minha tabela clientes underline 2 em outras tabelas que eu posso fazer onde eu quiser. Posso colocar em outro tablespace, outro esquema, posso fazer o que eu quiser nesse sentido, tá? Com certas limitações, claro. Mas a tabela cliente underline 2, ela não existe fisicamente. Ela é uma tabela lógica, tá? O que existe de fato são as partições, que sim, elas são tabelas físicas. Você vai encontrar lá no disco. Isso é particionamento, tá? E o Postgre mesmo, ele distribui o dado conforme você definiu na criação da partição. Então, aqui eu só coloquei alguns detalhes, tá? As tabelas filhas, elas são tabelas regulares pro Postgre, tá? Elas podem ter índices individuais, elas podem ter uma série de questões como tabelas mesmo. Elas têm que ser mantidas, tá? Tudo isso normalmente. Elas são atachadas nessa mãe, que eu falei que é a lógica, que ela não é física. Elas podem ser subparticionadas. Eu posso ter uma partição principal na minha tabela cliente, underline 2, dividir, por exemplo, por data, mas aí depois que eu quebrei para as minhas outras tabelas filhas, eu quero particioná-las por outra coisa. Eu posso, e aí se chama subparticionamento. Então, imagina, no meu cliente a gente usa isso, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um particionamento principal por data, por mês, mas quando entra para a filha, em alguns clientes que são maiores, a gente também particiona essas menorzinhas por org-ID, que a gente chama, que é UUID, né? Identifier, para nossos clientes. Mas não são para todas as tabelas filhas. Vai depender do tamanho do cliente, de uma série de outros fatores. Beleza?
As partições precisam existir antes dos dados. Eu não consigo pegar um dado de uma tabela não particionada e mudá-la para virar particionada. Por que que não pode? Porque o que eu falei que a tabela principal é? Ela é lógica. Como é que eu vou fazer isso se já existe a tabela física? Por isso tem que ser uma tabela nova. Beleza? Outra coisa, as partições, o Postgre automaticamente direciona os inserts, selects e updates para a partição que você precisa. E as tabelas mães, como eu disse, são lógicas, não têm os dados em si. Dúvidas até então? Tudo certo? Tá acompanhando? Então tá bom. Aqui de novo, eu não posso adicionar um particionamento a uma tabela que já existe. Esses benefícios só valem a pena se a tabela for grande o suficiente, porque isso adiciona overhead, né, de manutenção, overhead para o próprio banco, para saber para onde ele vai mandar. Então, se você tiver uma tabelinha pequena, faz sentido, gente, eu particionar? Mas qual é esse tamanho mínimo para começar a particionar? Existe? Número perfeito? Quando a sua tabela tiver mais de 100 GB, particione. Existe essa regra? Qual que é a resposta que o DBA mais adora dar? Depende. Depende do quê? Depende de um monte de coisa, depende. Por que depende? Tá? E eu vou falar porque depende do quê. Mas o que o Postgre fala na sua documentação é que se a sua tabela já ultrapassa a quantidade de memória do seu servidor, ela sozinha, ela com certeza é um candidato. Se o seu Postgre tem 100 GB e a sua tabela tem 150, é uma boa candidata, tá? Mas vai depender, também não é, então eu vou particionar todas as que tem 100, 100, 150 GB, não é verdade. Existe uma série de fatores, tá? Beleza. A primary key e a unique key precisam fazer parte do particionamento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma tabela lá de cliente e eu tenho o ID, que é primary key, e eu tenho um outro campo que é primary key. Eu posso criar uma partição por idade? Não. Não primariamente. Por quê? Ela precisa fazer parte da PK. Se a sua tabela principal tem primary key, ela precisa fazer parte quando você for particionar, a chave que você escolher precisa ser parte da primary key. Precisa ser a primeira, se você tiver uma primary key composta? Não necessariamente. Mas ela tem que fazer parte. Senão vai dar erro. Beleza? E se for uma heap? Quem aí sabe o que é heap? Se for uma tabela sem primary key, que é heap, aí não importa. Escolhe a chave que você quiser, o seu coração mandar. Mentira, a gente vai ensinar aqui qual que é o processo. Mas se tiver a primary key, você precisa que essa chave de particionamento faça parte dessa primary key, em qualquer posição. Estamos combinados? Beleza. Os índices, quando eu crio um índice numa tabela particionada, o que acontece com o índice? Ele é replicado para todas as partições. Tamanhos menorzinhos, como se fosse um índice grandão. Ele é quebrado em vários índices menores, tá? Não existe a ideia hoje ainda de índice global. Criei na primeira o otimizador de consultas, quando ele for na partição XYZ, ele vai voltar lá e ver assim, uai, eu tenho, será que ela é de Minas? Uai, eu tenho um índice lá em cima, por que eu não uso? Não existe essa ideia. O índice tem que ser local, por isso que quando cria na principal, ele replica nas outras. Mas eu posso criar só na particionada um índice para mim? Posso. Eu posso criar índices nos pedacinhos. Mas se eu criar na principal, ele replica. Ele não consegue, na hora que eu for fazer uma query aqui, ele vai lá na principal e fala, tem um índice bom aqui, hein? Vamos usar? Não. Então não existe esse conceito de índices globais. Os intervalos não podem se sobrepor. Eu preciso criar default. Eu vou explicar lá na frente, mas aqui é só uma lista. Quem tiver acesso a essa lista aqui, depois a gente pode disponibilizar o... Isso aqui é meio que o suprassumo da partição, que você precisa considerar como regras para você não ter erros, tá? O que acontece com o nulo? Se eu tiver um nulo, o que acontece com ele? Dá erro, tá? Se você tiver deixado que aquela coluna que você usou para particionar tenha nulos, ele não consegue comparar o nulo com nada. Nulo não é comparável. Nulo está entre 1 e 25? Não, nulo não é comparável. Então ele fala, não. Então lembre-se que a chave de particionamento tem que ser not null. Beleza? O vacuum e o analyze, eles rodam por pedacinhos. Vou chamar de pedacinhos. Por pedacinhos, então por isso que deixa ele mais rápido. E se você não criar uma partição default, o que acontece se eu tentar inserir um dado que não tem partição disponível? Erro. Beleza? Page, de madrugada.
Então, lembrem-se que, por padrão, a gente cria uma default. Não achou lugar para enfiar esse moço? Põe no default, tá bom? Caso contrário, você vai ter erro. E as partições não têm que ser do mesmo tamanho. Tem partições maiores e menores, não importa. O ideal é que elas sejam mais próximos possíveis uma da outra, né? Mais, assim, balanceados possíveis. Mas não é obrigatório que elas tenham o mesmo tamanho. Certo? Beleza, vamos lá. Aí a sintaxe. Create table payment, payment ID, payment date e amount. Beleza. Aí aqui eu vou criar um particionamento por payment date. Neste caso, eu não tenho uma... Na verdade, aqui já está errado, né? Porque eu coloquei ali como primary key, não deveria. Senão, o ID teria que... A date teria que fazer parte. Beleza. Aí aqui eu estou particionando por payment date e o tipo de partição é range. Vou explicar para vocês rapidinho aqui o tipo, o que significa o range lá na frente. Mas olha para você ver, criei a minha tabela principal e aqui eu criei a Payment 2014 do 24/1, que é para janeiro, a Payment 2024/2, que é para fevereiro e assim por diante. Veja o range. 2024 1/1, 2024 2/1, 2024 2/1 e assim por diante, tá? Lembrem-se que não deixa overlap, ele não deixa espaço entre eles, não, senão ele vai jogar no default. E se não tiver default, ele vai dar erro. Sei lá, você coloca ali para acabar em 1 e aqui começar em 2. Lembre-se que tem que ser exatamente... Eles se encontram porque ali o Postgre faz o quê? Ele considera tudo o que é do dia 1/1/2024 até o dia 31 de janeiro. É sempre o de cá que pega o primeiro início. Então, ali vai até 31 de janeiro, ali vai até janeiro, fevereiro... 3 é o quê? 2 é o quê? É 31 ou 30? Janeiro, fevereiro... Conta de mãozinha aqui. Vê isso, 28, sei lá. 28, tá? Sempre a última, ela não é... Ela é exclusiva. Exclusiva, Ela exclui o que você definiu de 1 ali. Ele passa para a próxima. Fez sentido o que eu tô falando? Beleza, eu acho que os exemplos lá na frente fazem mais sentido. Aí aqui nesse caso, se eu fizer o insert into payment, em que a data é 2024, 3/15, onde que ele vai jogar isso? Na minha payment 2024, 3. Automaticamente. Aí imagine esse exemplo aqui. Select asterisco from, pelo amor de Deus, não rodem isso em produção. Que eu tenho uma taquicardia aqui. Select asterisco, pode, galera? Quero mais forte. Select asterisco, pode? Ai, gente, vocês são tão animados. Adorei vocês. O povo de BH é mais agitado, tá? Vocês acostumam. Então, select asterisco from, payment, where, payment date, é essa data aqui. O que ele vai fazer? Imagina numa tabela não particionada, sem índice. Não tinha DBA. Aquela empresa que começou pequena, foi crescendo, achou que o desenvolvedor, com todo respeito, pode fazer o trabalho de um DBA. Porque eu não quero ser cancelada também pelos devs, né? Mas aí os devs estão organizando tudo, está tudo lindo, mas esqueceram de criar um índice para essa tabela. Aí vem um outro dev maravilhoso que faz um select star. O que acontece aqui? Não tem um índice. O que vai acontecer com essa tabela, gente? O scan. E essa seta maravilhosa rodando ali é o full scan, que eu tentei representar. Beleza? Horrível. Não posso... Aí contrataram a Jéssica. Maravilhosa. Foi lá. Maravilhosa pra minha conta. Maravilhosa. Criou um índice Payment Date Index. E essa tabela tem bilhões de linhas. Porque eles só chamam o DBA quando deu ruim. Então, quando chegou em 1 bilhão, deu ruim. Aí chamou a Jéssica. Ela criou o índice ali, beleza? O que vai acontecer se eu precisar essa mesma consulta em produção? Eu tenho alguma garantia que os dados de 2024, 4/20 estão próximos? Não. Porque posso ter inserido por ID. Posso ter inserido por nome, cidade, por outra ordem, fisicamente. Não quer dizer que 2024, 4/20 estão todos juntos. O que vai acontecer lá dentro do disquinho? O ponteiro do disquinho vai fazer o quê para achar todo mundo? Ele até tem o apontamento para achar onde está, mas ele precisa ir até lá e buscá-lo. E isso é custo. Isso é custo. Então, nesse caso, com a tabela de 1 bilhão de linhas, o que eu posso fazer para ajudar o meu processo aqui, gente? Eu posso separar em partições. E cada pedacinho vai ter os dados mais próximos da data dele. Então, ao invés dele ir lá buscar em um monte de lugar fisicamente dentro do disquinho, que tem o seu apontador lá, que fica indo, fica voltando para achar as páginas, elas são todas próximas. E eu facilito o retorno do dado.
Então, além disso, aí um índice que é grandão vai virar pequenininho para cada partiçãozinha. Beleza? Então, ao invés de eu ter um índice grande, eu tenho pequenininhos divididos por cada uma das partições. E aí, quando eu quero achar o mesmo, abril, eu vou na partição de abril e lá dentro, usando o índice de árvore que eu tenho lá, eu acho o dado em si muito mais rápido. Fez sentido? Beleza. Isso é chamado de partitioning pruning. Quando ele é através da sua lógica lá, ele sabe onde o dado está, qual partição que é, acha a partição e ignora as outras. Então, ao invés de eu ter 1 bilhão de linhas que eu preciso trabalhar, eu tenho só aquele range pequenininho. E o que isso influencia no cache? Quem pensou aí, o que pode se identificar, mudar no cache? Além de ler menos páginas, o índice, gente, você sabe muito bem que o índice de uma tabela muito acessada, o que ele faz com os metadados desse índice? Ele deixa em cache. Vocês estão ótimos, adorei. Ele deixa em cache. E o cache é poderosíssimo, importantíssimo, crucial para o DBA, correto? Se eu tenho uma tabela de 1 bilhão de linhas, qual você acha que é o metadado desse índice? Gigante. Então, ele está consumindo muito espaço do índice para um metadado que eu poderia estar usando com páginas de dados para fazer meu banco ficar mais rápido. Se eu diminuo isso e percebo que essa partição aqui é a mais usada a todo tempo, qual que é o metadado que vai estar em memória? É só esse pedacinho, porque é o mais usado. Então, o índice dentro do cache também fica menor. Não só a quantidade de dados que você lê é menor, mas os índices também são pequenos, os seus metadados. E libera dado para quê? Espaço para quê? Para dados, que é o mais importante, não é? É o que a gente precisa, porque se não está em cache, o que o banco faz? Vai para disco. Isso mesmo. Muito bem, galera. Obrigada. Vamos lá. Dúvidas até então? Tá entendendo tudo? Tá bom. Aí, pessoal, os tipos. Rapidinho para os tipos, porque eu quero bastante tempo aqui para a gente discutir o case. Porque eu acho que o case vai trazer muita ideia de como que a gente fez e vocês talvez pensariam como poderia ser de outras formas, né? Porque não existe resposta certa. Existe resposta que funcione. Às vezes aquele time entendeu que funcionava, mas você fala assim, ó, teria outro jeito. Que legal, aprendi, mas é para a próxima, né? Porque a gente entregou e está funcionando, é o que importa. Então, os tipos de particionamento que a gente tem é de range. Range é o mais simples de entender, né, pessoal? Eu tenho um range. Início e fim, início e fim. Lembrando que, quando eu defino um range, o último valor do meu range, ele é excluído daquela partição. Então, foi isso que eu falei. De 2024, 1, para 2024, 4, ali eu paro em março. 31 de março, tá? Quem vai ter o dia 1 do 4 de 2024? A partição de baixo. A partição de maio. Combinado? Beleza? Então, esse é range, gente. Esse é tranquilo, né? Eu tenho outra opção de list. O que é list? List, ao invés de eu trazer para você ranges, que são de um início a um fim, eu defino quais são os dados que eu quero particionar. Por exemplo, ali, por country, por país, por nome, por cidade. Então, não é um range, assim, de BH a João Pessoa. O que é isso? Não é um range, né? Não tem como. Mas eu defino BH, eu defino as palavras que eu quero, lugar, cidade. Então, ele vai ter um range por cidade. É estado, ele vai ter um range por estado. Range não, uma partição por estado, não é range. Beleza? Tá claro aqui o list? Beleza. O hash seria o quê? É novo, tá? É do PG. O novo, assim, né? Um dos mais novos. PG 11, ele usa uma função hash. Imagina que eu não tenho como particionar uma tabela, porque não tem nada logicamente que possa distribuí-lo. O que eu faço? Eu faço o post que eu criar um range, que vai ser um número maluco lá e vai juntar todo mundo. Ah, cria para mim 4 tabelas dessa de 1 bilhão aí, separa ele em 4. Ele vai criar um número aleatório para você e vai dividir, tá? É muito utilizado, apesar de parecer complexo, mas é muito utilizado. Porque eu quero dividir a tabela, mas eu não tenho um ID, eu não tenho uma data, eu não tenho algo que seja claramente uma chave de particionamento, eu uso o hash, tá? Subparticionamento. O que eu falei para você? Se eu quiser particionar a minha filha, eu posso, tá? Então, aqui, ó. A mãe está particionada por range, payment date. A filha está particionada por list, por país. Então, eu vou ter uma partição lá, por exemplo, uma tabela grandona, particionada em menores,
por data, por exemplo, o ano ou mês, e elas também tendo filhas. Elas também tendo filhas particionadas por país, por exemplo. Então, se eu precisar descobrir qual é o país que teve vendas em 2024, se eu tiver uma partição mãe por ano, eu vou na partição mãe, depois eu quebro para filha de 2024, da filha de 2024 eu pulo para filha de Brasil, por exemplo. Então eu tenho um monte de filha, né? A mãe tem filha, a filha tem filha. E isso é subparcionamento. Gente, eu tenho aqui um desafio para vocês. Quem aí já mexe com parcionamento vai matar essa charada aqui. Isso vai funcionar? E eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Lembra que eu posso fazer uma partição com chaves compostas? Sim. Então, nesse caso, o cara escolheu fazer uma partição da tabela Transactions por timestamp e por location. Beleza? Até aí estão me acompanhando. Aí ele vem e cria as tabelinhas físicas com suas partições. Correto? Ele está fazendo 2021-6-1 de A a 2021-6-1 de A a ZZ. Depois ele cria uma outra partição aqui, chamada, né, 2021 tal, 2021-6-1 BAA para 2021-6-1 BZZ. Isso vai funcionar? Certo ou errado? Quem acha que está certo? Claro que eu não colocaria uma coisa que eu acho que eu estou meio óbvia, mas errado. Por que errado, pessoal? Ele vai dar aquele erro ali, ó. Partition transactions would overlap partition transactions a de cima. Então, por que ele fez isso? Poxa, mas eu vi lá por range que eu pude repetir aqui e não deu erro. Mas é porque eu tenho duas colunas. Quando ele tem duas colunas, ele entende que a primeira vamos dizer assim, a mais importante nesse cenário e não pode repetir. Ele não trata os dois como sendo uma unidade. Então, ele acha que está repetindo. Então, cuidado quando você for escolher duas coluninhas para fazer o seu particionamento, porque pode começar a dar um monte de overlap, erros de overlap, porque para você fez sentido, mas para ele entendeu de uma forma que é como se as duas fossem iguais, porque ele transforma isso aqui numa regra léxica de nomes e tudo, e ele fala, ó, é a mesma coisa. Isso aqui você está criando a mesma partição, e vai dar erro. Qual que é a solução que isso aqui pode funcionar? Subparticionamento. Eu particiono primeiro por timestamp e as filhas por local. Muito mais seguro. Então, a depender, é muito melhor você quebrar em subparticionamentos do que você usar múltiplas colunas para particionar. Fez sentido? Fica mais fácil de você entender a lógica que ele fez. Porque senão você vai começar a receber um monte de erro de overlap. Na sua cabeça não é overlap, mas para ele é. Porque a forma com que ele tratou esses dois aqui, a partição de cima, início, e a partição de baixo são idênticas. Tá? Beleza. Eu não sei se é confuso para vocês, mas para mim foi. É claro para vocês a diferença entre sharding e particionamento? Quem sabe o que é sharding? Ah, então vamos começar com descobrir o que é shard, senão o slide não faz sentido, né? Sharding é você pegar pedacinhos do seu dado e distribuí-los em máquinas diferentes. Aí eu já joguei ali, eu já dei o spoiler. Pegar um pedacinho do dado, dividir em máquinas diferentes para conseguir o quê? Balanceamento. Balanceamento de carga, por exemplo. Ah, eu tenho um nó aqui, eu tenho um nó lá em São Paulo. O dado que é mais acessado para São Paulo, eu mando para lá, porque vai ter menos latência, por exemplo. O dado que é mais de Belo Horizonte, vem para Belo Horizonte, certo? Isso é sharding. Muitos bancos NoSQL fazem isso, porque eu consigo ter 200 máquinas rodando no meu banco e dividir os pedacinhos do meu dado onde faça mais sentido diminuir minha latência. Então, eu deixo dados acessados Brasil aqui, Japão lá, porque eu não preciso transferir isso para lá. Isso é sharding. E não parece muito com particionamento? Eu estou dividindo um dado em vários pedacinhos. Qual que é a diferença? Particionamento é entre bancos ou servidores, máquinas diferentes. Particionamento é sempre dentro do mesmo banco de dados. Eu posso escolher fisicamente salvar ele em outro disco? Posso. Eu posso salvar em outro banco? Não. Beleza? Então, eu tenho a tabela de cliente particionada por ano. Eu posso ter uma parte dela no banco lá do Japão? Não, é tudo no mesmo contexto, tá? Já o shard eu posso ter um pedacinho num banco chamado cliente underline
Japão e salvar isso lá, porque quando o cliente for acessar Japão, já direciona para lá. Essa é a diferença, tá? Então, sharding, eu pego um pedacinho, divido com uma regra muito parecida, mas eu jogo para qualquer lugar do mundo que eu quiser, outras tabelas, outros bancos, outros servidores, e particionamento fica dentro sempre do mesmo contexto. Dúvidas até então? Todo mundo entendendo tudo? Pode falar, eu acho que eu te escuto. Depois eu repito. Ah, tá, beleza. Essa é uma ótima pergunta. A pergunta foi o seguinte, gente. Se eu tenho subparticionamento, eu particionei a primeira por data e a segundo nível por cidade. Se eu fizer um where cidade igual alguma coisa assim, ele vai conseguir. Mas ele vai ter que ler a de cima inteira. Porque você não tem filtro em cima dela. Correto? Por isso que até a ordem que você coloca faz diferença. É tipo um índice, se eu for pensar. Agora, se eu pesquisar por uma ou por outra, vai ajudar, mas não ajuda tanto. Ele acaba tendo que ler mais partições do que deveria. Então, se eu filtro 2024, ele vai conseguir. E a minha partição principal é de por data, legal, ele vai em 2024. E eu não filtrei por mais nada, beleza, ele vai ler todas as 2024 para você. Mas se você filtra por cidade primeiro, pode ser que ele tenha que ler, porque pode estar em qualquer lugar, concorda comigo? Eu posso ter aquela cidade Belo Horizonte em 2024, 2025, 2010, 2015. Então ele vai ler tudo do mesmo jeito. É a mesma regra do índice. É o hash. Isso, o que ele faz? Ele pega aquele filtro que você usou, ele transforma com o mesmo código de hash e vê onde está. Então, dependendo, se ele conseguir pegar o seu filtro, where, jogar aquilo e fazer um hash, ele vai saber onde está. E é assim que ele consegue encontrar a partição certa. Não existe certo ou errado. Se você tiver uma chave melhor utilizá-la. O hash é quando não tem opção, mas você precisa dividir a tabela. Então, assim, qual é o ponto positivo ou negativo? Cara, você tem o overlap de transformar aquilo para hash. Coisa que não teria necessidade se você já tivesse uma chave. Então, sempre use o hash se não tiver outra opção. Belezinha? Acho que eu te respondi. Então, por que eu preciso de particionamento? As queries podem estar lentas, manutenção pesada, índices grandes, como eu falei, em cache, e a parte de índice é difícil. Pessoal, quem aí já teve um vácuo que às vezes nunca acabou de rodar? Nunca concluiu. Semanas e semanas ele não roda. E você tem que ir lá matar. Porque lembrando que o vácuo, ele não tem prioridade. Se alguma outra transação pede o acesso, ele devolve. Porque ele é para limpezas internas, que o banco prefere que você faça a sua transação do que ele limpe. Tá todo mundo ok aí com o conceito de vácuo? Beleza. Então, nesse cenário, eu posso fazer um vácuo por pedacinhos, ao invés de fazer a tabela inteira. Para que eu preciso esperar o vácuo limpar dados lá, analisar dados lá de 2005, se na verdade a gente está em 2025 e 2005 nem é mexido mais. Então, se for uma tabela só, ele vai demorar 10 horas para fazer uma coisa que não me interessa. Mas se eu tiver partição, ele vai fazer na partição que eu quero, que é a partição mais quente, a partição mais usada. E aí eu ganho tempo, beleza? Enquanto a outra está fazendo, beleza. Mas a minha que eu vou usar tem que estar boa. E é isso que é bom quando você tem particionamento. O analyze e o vácuo são feitos por partição, tá bom? E você pode definir lá na sua regra qual você quer que faça primeiro. Beleza. Então, como que o particionamento pode ajudar, galera? Eu meio que eu já falei algumas coisas aqui. Performance. Muita gente acha assim, não, eu vou particionar que vai melhorar a performance. Isso é 100% certo? Depende. Como você falou, eu particiono por data e filtro por cliente. Querido, ele vai ler todas as partições, ainda vai ter o overhead de dar manutenção nessas partições. Porque se você deixa de criar a partição, o que acontece com o insert? Falha. Que ele não tem onde enfiar, a não ser que tenha default. Aí ele joga para lá. Mas também bagunça seu processo todo. Então, você tem um overhead de manutenção dessa partição e não está fazendo uso. Então, é importante você... Não é 100%, não. Criei partição, tá rápido, não, tá? Depende.
Então, primeira coisa que ele ajuda, reduz o tamanho dos índices, libera mais espaço em cache. Esse cache é preenchido com dados que são melhores para o banco, ele não precisa em disco buscar, porque está tudo em cache. Isso aí é conceito mais básico aí de DBA. Aumenta a chance das partes estarem mais próximas de si, tá? Permite o pruning, como eu falei, e em muitos casos a varredura sequencial fica mais rápida. Ele pode ajudar no archiving e no purging, porque você pode ir lá e simplesmente apagar a tabela filha a hora que você quiser. Tem uma tabelinha filha de 2025, março, eu vou lá e apago. Problema nenhum, tá? E detaching, partition, você pode rodar esse comando e a partir daquele momento aquela tabela filha não faz parte mais da mãe. Eu separo a mãe e aí eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela deixa de ser uma partição. E a manutenção, como eu já expliquei. Pessoal, eu quero mostrar para vocês agora o case, que a gente está sem tempo. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho aqui, ó. O que eu preciso analisar, então, para escolher a minha partição? Eu analiso o volume de dados, eu identifico os padrões de acesso, quais são as minhas queries, elas rodam pelo quê? Elas procuram por data? Elas procuram por cliente? Elas procuram por cidade? Elas procuram pelo quê? Porque a base que eu vou definir qual é a chave, eu utilizo o que o meu sistema mais busca, porque isso pode ajudar no pruning, beleza? Eu analiso o padrão de acesso, eu defino uma chave, eu escolho a estratégia, vai ser range, vai ser list, vai ser hash. Eu defino a granularidade, vai ser mês, vai ser ano, vai ser por década. No meu caso, eu tenho dois tipos de divisão. Tabelas muito grandes, eu divido. Os últimos 5 anos eu divido por mês, mais que 5 anos anual. Você pode fazer isso também, tá? Planejo uma manutenção, testo performance e documento. Beleza? Esses são os passos que você vai seguir. E o que o Postgre não faz automaticamente? Ele não cria novas partições automaticamente, a não ser que você use extensão, tá? Que é o pdepartment, que é uma opção. Ele não apaga partições antigas, é tudo feito você. Você vai criar um cron job, um jobzinho para fazer isso todo dia, tá? Ele não faz sharding, você vai usar extensões, que aqui são extensões muito úteis para você trabalhar com partições. A gente não escolheu usar, porque quando você usa muita extensão, o que acontece? O ciclo de vida da extensão é específico deles. Você tem que ter instalar, é mais difícil. Eu prefiro sempre usar o nativo, porque você mantém tudo no coração mesmo do banco. Eu não gosto muito de usar extensão, a não ser que seja necessário. E por fim aqui, gente, rapidinho o case, tá? Eu tinha uma tabela de 1 bilhão de linhas, muito crítica, SLA alto. Eu tinha um org ID, que é o meu cliente, e eu tinha um create at, que são com a data de transação. Os desafios, as consultas estavam lentas, manutenção e arquivamento estavam ruins. Quais opções que eu fiz? Primeiro eu analisei se era list, hash, range, o que seria. No meu caso, como a gente filtrava muito por data e depois por cliente, a gente definiu primeiro a primeiro nível, a gente fez um subparticionamento. O primeiro sendo por data, e para os clientes maiores, eu também tinha partições por cliente. Então, se ele fosse grande, a gente tinha partição para o cliente. Se não, deixava só por data mesmo. E aquilo que eu falei, algumas por ano, outras por mês. Os dados mais recentes, por mês, porque são mais acessados. Os dados mais antigos, por ano. E aí a gente pode brincar aí com essa questão de dados, de datas. Aí eu escolhi a estratégia e como que a gente fez para fazer essa migração desses dados grandes aí dessa tabela para esse lugar? A gente simplesmente criou a tabela underline novo, copiou os dados para ela todo em background, sem afetar a produção. No momento oportuno, o que a gente fez? Mudou o nome. A nova virou, a underline new virou a original e a outra virou old. Isso é uma opção. Ah, Jéssica, como é que eu mantenho elas sempre atualizadas? Trigger. Tem orgulho disso? Trigger, muitos DBAs não gostam, mas foi necessário. Beleza? Por que trigger tem perigo? Porque você está adicionando mais load no seu banco. E isso pode ser um problema. No nosso caso, funcionou bem. Então, a gente foi jogando dado para a nova tabelinha particionada do jeito que a gente queria. Fazendo trigger, porque se mudasse alguma coisa, mudava para lá. No dia do cutover, a gente só mudou os nomes. Funcionou bem. Tá? E tem outra opção muito e assim, melhorou muito os nossos tempos. Pode ver que aqui, filtrando por data, estava demorando 1 minuto. Em alguns casos, nem retornava. Filtrando por org, que é a nossa primary key, estava demorando 2 minutos. Depois dos ranges, a gente diminuiu drasticamente para chegar até 200 milissegundos. Tá bom? Foi isso que eu expliquei aqui da migração. Gente, tem um outro estilo. Acho que dá tempo de mostrar para vocês. Olha o que o meu colega que trabalha em outra empresa grande fez. Olha que revolucionário. Sério mesmo, eu preciso compartilhar com vocês. Ele pegou a tabela original e mudou ela de nome.
para underline old. Então, obviamente, uma manutenção. Ele criou uma tabela nova com o nome da original. Por exemplo, então ele pegou a tabela lá com 1 bilhão de linhas, que chamava cliente, e mudou para cliente old. E criou uma do zero vazia, cliente com cliente, chamava cliente, tá? Ela vazia. O que ele fez? Atachou a tabela antiga como uma partição da nova. Aí ele demorou 1 milésimo de 1 milissegundo para terminar a change. Então aqui, ó. A tabela antiga passa a ser o repositório legado. Você cria uma vazia. E você adiciona a tabela inteira antiga como uma partição da outra. Mas como é que eu faço isso? Aqui ele deixou o código, ó. Ele foi meu amigo e deixou o código. Create. Vamos imaginar que eu tenho uma tabela chamada Daily Totals. Eu fiz o rename dela para Legacy. E nesse momento o sistema está parado, né, gente? Certo? Mas é por uns minutinhos. Mas eu vou explicar o que ele fez. Aí ele criou uma tabela Create Table Daily Totals. A nova tabela. Com as mesmas colunas Partition by Range. Total Date. Beleza? Está vazia. Aí ele veio aqui e criou a partição mais recente. Para quando o trem pegar fogo, já tem a partição para receber. Quando eu liberar a aplicação de volta para inserir, ela vai inserir nessa minha partição mais nova, certo? Então, se eu estou fazendo a change em junho, quanto que vai ser a partição que ele vai criar para mim? Por exemplo, para amanhã, julho, último dia, né? Para começar a partir dali, inserindo, para a aplicação já voltar a funcionar. Beleza? Aí, o que ele fez? Ele atachou. Ele deu um Outer Table Daily Totals, que é a vazia. Attach Partition Daily Totals Legacy, que é a antiga, que tem 1 bilhão de linhas. Aí ele colocou os valores de range para ficar bem no limite, para a partir dali a nova pegar e os dados legados ficarem aqui dentro. Concorda que aqui eu tenho 25 anos de dados? Aí o que eu posso fazer depois? Movendo elas para a partição que eu quero em background, sem afetar ninguém. Então eu posso criar um job que à noite, toda noite, fica copiando os dadozinhos desses 25 anos para as partições que vão acomodá-las. Sem afetar ninguém, todo mundo voltou a funcionar, voltou a inserir, voltou a dar. E os dados estão lá. Os 25 anos estão acessíveis. E lembra, para o banco de dados, para a sua aplicação, é transparente essas partições. Qual o nome que ela acessa, gente? Daily Totals. E ela está disponível com os 25 anos de dados. Aí você me pergunta, mas isso demorou, né? Ficou muito tempo rodando? Não. O Postgre, ele também aceita DDLs transacionais. Então, uma mudança inteira é uma transação só. No caso do SQL Server, ele não deixa. Cada uma dos DDLs abre uma transação para si, pode bloquear a base. Porque às vezes você está tentando mudar o nome, tem alguém inserindo, e aí você não consegue fazer o bloco inteiro. No Postgre, você pode. Então, tudo isso que ele pôs numa procedure, deu F5, mudou o nome antigo, mudou o nome novo, criou a partição, atachou tudo numa transação só. Quanto tempo? 200 milissegundos. É bom testar, né? Óbvio, é muito revolucionário, na minha opinião. É bom testar, mas funcionou. No meu processo, o que eu tive que fazer? Trigger, para manter as duas em sync, adicionou mais load, mais processo no meu origem. Tive uma série de outras questões a serem feitas. E na hora da change, muda o nome, o dado pode sumir, depois volta, porque você mudou o nome de volta. Aqui não. Ficou claro o que ele fez, gente? Criei uma tabela nova, particionada do jeito que eu quero. Mudei a antiga para ser old. A nova vazia virou a nova. Eu atachei a antiga como sendo partição da nova. O dado volta a ficar disponível. Lembrando que a principal, ela é só lógica. O dado em si está na outra. E aí ele consegue fazer os selects. E aí, à medida que você quer, você deixa rodando um job uma semana, um ano, para ir movimentando para as partições que você quer. Então, 2000 vai ficar em 2000, 2001 vai ficar em 2001. Mas aí você pode fazer isso em background, porque para o usuário não importa. Isso é trabalho nosso, mas a aplicação está acessando. Bacana, né? Achei muito legal também. Então é isso, pessoal, que eu trouxe para vocês. Eu sei que é muito complexo, muitos dados, muitos nomes e tudo. Eu tentei deixar o mais simples possível. Eu acho que vocês aqui, então, precisou fazer isso, uma tabela grande. Tem essas duas opções. Mantém as duas atualizadas via trigger. Ou tenta essa opção aqui, mas testem a homologação, tá? Por gentileza. Não vai fazer em produção, não, porque eu vou falar, eu negarei. Porque eu falei aqui para não testar direto em produção,
para ele funcionou e eu acho uma ideia boa porque foi bem rápido, o dado já estava disponível. E eu acho que é isso. Tem alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Acho que a gente tem 1 minutinho ou 2, né? Acho que é ali. Opa, boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Parabéns pela palestra. Só uma pergunta. Na opção de hash, é uma pergunta mesmo, né? Uhum. Então, o sistema ele vai escolher dividir. Você escolhe a quantidade de tabelas. Você fala para ele, ó, eu quero definir por a quantidade, por exemplo, eu quero 1000 tabelas. É sempre um Aí você define, ele vem e usa um hash para dividi-las em 1000 tabelas, em 1000 tabelinhas filhas, com o algoritmo de particionamento de hash que você escolher lá naquele parâmetro, entendeu? E aí ele vai jogando aquilo lá. Aí não tem mais isso. Aí ele vai jogando naquelas lá. Então, nesse caso, acaba ficando mais tranquilo, porque não vai dar erro, né? Porque vier um dado novo, ele vai enfiar em uma delas. Ele tenta Diferentemente do O outro. processo, ele sempre tenta equalizar o mesmo volume em todas as Ele tabelas. tenta equalizar o mesmo tamanho em todas as tabelas, mas nem sempre ele consegue. Sim. Mas ele tenta. Mais alguma dúvida? Acho aqui, ó. Vou ter que... Parabéns, Jéssica. A minha dúvida é assim, ó. Como é que fica a questão do dia a dia ali? Insert, delete, update. Ele vai fazer, eu vou fazer sempre na tabela principal. Isso, muda nada. Não muda nada. Não muda nada. É o banco lá que ele vai gerenciar. Um exemplo, eu tenho lá a tabela ano e mês. Então eu particiono ela em ano e mês. Isso. Quando eu mandar lá um delete from where ano, mês tal, ele vai saber exatamente o que é aquela lá. O que vai adicionar um pouquinho de overhead, porque além dele achar o índice que você provavelmente teria, ele vai ter que achar qual partição. Aí dá uma aumentadinha no tempo, mas o funcionamento não muda nada. O desenvolvedor não tem que fazer alteração nenhuma, a não ser que você tenha que mudar algo para ele fazer uso da chave que você escolheu. Se a sua partição não faz filtro por organização e faz só por data, é interessante adicionar org se você quiser particionar por org, senão ele não vai fazer o partition pruning. E nesse exemplo ali mesmo, tu tem lá ano e mês. Uhum. Ok. Quando eu insiro, eu digo ano e mês, ele coloca lá no ano e mês dele. A parte do índice que tu falou, aí eu vou criar um índice em todas as tabelas, todas as partições ali, índice de ano e mês, ou eu criando lá na principal... Você criando na principal, ele já automaticamente recria em todos. E se você quiser índices específicos, porque às vezes aquele ano tem filtros muito dele, você também pode. Mas sim, criou na principal, ele já recria esse índice para todas elas, individualmente. Mas daí nesse caso, digamos assim, ela tem ano, mês e tem lá um campo, um ID lá. Isso. Para eu criar um índice só pelo ID, Isso. se for uma filha. Que eu quis. Eu vou lá e dar um select nela, mas daí eu vou ter que dizer que eu quero ir lá na ano e mês específico. Entendeu? Né, porque se você não utiliza mês e ano e só ID, ele vai ter que ler as partições inteiras. Claro. Assim como ele faria num cenário normal. Por isso que é importante saber como que a consulta está sendo feita. Entendeu? Ou eu vou na tabela específica, então, ou a minha chave lá tem que estar certinha para ele saber. Porque senão ele vai falar, tá, você pediu o ID 1, mas de que ano? Você tá particionado por ano. Eu vou ler tudo. Eu não sei onde o ID tá bom? Mais alguma dúvida? Acho que a gente encerrou, né? Obrigada, pessoal. Espero que tenham entendido. Sigam nas redes sociais. E foi um prazer. Espero que tenha sido claro. Foi um prazer imenso compartilhar essa tarde com vocês. E sucesso aí para vocês.